Olá, aqui quem fala com vocês é o Lucas. Seja muito bem-vindo ao terceiro vídeo da nossa série de 3 vídeos aqui dos Segredos do Enem. Eu estou muito motivado aqui com esse vídeo, porque é aqui onde que eu vou revelar para você o que eu considero ser a melhor forma de estudar. Além disso, você deve estar lembrado aí do primeiro vídeo, onde que eu te falei daquela porta que pode guardar. Eu falei até que as 7 chaves e o segredo da sua aprovação no vestibular. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que tem atrás daquela porta. No final do vídeo tem uma surpresa muito bacana para você, tenho certeza que você vai gostar bastante. Agora eu queria também falar aí dos comentários que a gente está recebendo, tanto no vídeo 1 como no vídeo 2, estão me deixando realmente super empolgados. Ler aqueles comentários, pessoas falando que mudaram a forma como enxergam os estudos somente assistindo o vídeo. E eu considero que esses vídeos aqui, eles são somente 10% do conteúdo que a gente tem aqui no Segredos do Enem. Então, se só com isso eu já estou conseguindo te ajudar, te transformar, pode ter certeza que isso me deixa muito empolgado a trazer aqui o melhor conteúdo possível para você. Então agora eu queria te explicar porque essa forma que eu vou te ensinar aqui no vídeo, ela pode ser a melhor forma para você estudar esse ano para o Enem. Essa forma ela foi descoberta na década de 80, quando o inglês, ele fazendo algumas pesquisas, ele descobriu que o nosso cérebro ele não guarda tão bem as informações que estão em linha reta e quando elas estão espalhadas a gente consegue memorizar muito mais fácil. E através disso ele criou um novo método de estudos que hoje já vem ficando cada vez mais popular, que no Brasil nem tanto, mas nos Estados Unidos é bastante, que é um método chamado de mapas mentais. E esse método ele consiste em colocar as informações da forma que o nosso cérebro guarda melhor. E pode parecer clichê, mas é uma forma que você vai conseguir estudar menos e aprender mais. Realmente é verdade. Funcionou para mim, funciona para as pessoas que eu ensino e vai funcionar para você também. E agora eu queria te passar essa forma, que é a primeira coisa aqui do vídeo, que esse vídeo ele vai ser muito bacana aqui no final, mas eu vou te passar ela através do meu caderno, que vai ficar mais fácil eu te ensinando como que você vai fazer para estudar através dela e depois a gente continua aqui no vídeo. Bom, então agora eu vou te mostrar como você pode fazer para desenvolver um mapa mental, que é uma forma que você vai conseguir estudar menos e aprender mais. Então me acompanhe aqui agora na minha folha aqui, que eu vou te mostrar como desenvolver um mapa mental. Então agora vocês já estão vendo aí aqui a minha folha, e eu vou te mostrar aqui nessa folha como que você pode estudar através de um mapa mental. Então para te explicar isso, vamos supor que você está agora em uma aula, seu professor está explicando história. Vamos pegar um assunto aí em história que é muito comum no Enem, eu diria Segunda Guerra, porque Segunda Guerra tem vários assuntos aí que acabam envolvendo a Segunda Guerra que normalmente são cobrados no Enem. E se ele estivesse explicando Segunda Guerra, provavelmente você colocaria que minha folha está na vertical, aqui na parte de cima Segunda Guerra, certo? E começaria a descrever as informações aqui embaixo. Normalmente é assim que todo mundo faz. O mapa mental ele é um pouquinho diferente. O ideal é que você esteja com o seu caderno, a sua folha, na horizontal, ao invés de colocar a informação, como eu te mostrei antes lá no topo, você vai colocar ela no meio do seu caderno. Então eu vou colocar aqui segunda, vou escrever aqui GM para ficar simplificado, segunda GM, no caso aqui Guerra Mundial, obviamente. Quando você está estudando uma guerra, provavelmente a primeira coisa que seu professor vai te passar e que você precisa saber é quem são os envolvidos. Então, eu colocaria aqui separado de cada lado os países envolvidos. Então, de um lado aqui eu colocaria Alemanha, Itália e Japão. Do outro lado, eu colocaria, além dos 4 países envolvidos, que são mais famosos aqui, Estados Unidos, Inglaterra, França e Rússia, que entrou um pouco depois na guerra. Só que além desses daqui, eu também provavelmente colocaria Brasil, porque acaba cobrando muita participação brasileira, então embora não tenha sido um país tão relevante na guerra aqui, é bom você saber qual foi a participação brasileira.
Então, o mapa mental, você descreve as informações, a principal no meio, e aí você começa a puxar em ramos. Só que a questão é que agora você pode fazer mais ramos para descrever as informações secundárias. Por exemplo, a Alemanha, eu colocaria aqui nazismo, que é a primeira coisa cobrada quando se relaciona a Alemanha na guerra. Itália, eu provavelmente colocaria aqui fascismo. Até tivemos uma participação aqui do fascismo aqui no Brasil. Japão, eu colocaria provavelmente Pearl Harbor, ou talvez guerra na Ásia, colocaria guerra contra a China. O Japão invadiu a China na guerra, se você não sabe. Estados Unidos, certamente colocaria Pearl Harbor, colocaria apoio ao Brasil. Os Estados Unidos até montou uma base aqui na Segunda Guerra no Nordeste. Então é bem possível que cobrem termos relacionados aos Estados Unidos se forem cobrar o Brasil na guerra, por exemplo, uma charge relacionando... Tem algumas até personagens do Walt Disney, até eu não lembro o nome, mas foi criado aqui nessa época para ter uma maior ligação com o Brasil, para o Brasil dar mais apoio. Então colocarei aqui Estados Unidos apoia o Brasil. Inglaterra, eu provavelmente colocaria resistência à Alemanha. Teve um bom tempo aí resistindo, foi o primeiro país que conseguiu resistir à Alemanha. A França, eu colocaria aqui questão de invadida. A França foi facilmente invadida pela Alemanha na guerra, invadida certinho. A Rússia, eu colocaria aqui certamente socialismo. É bem possível que se for cobrar alguma coisa em relação à Rússia, seja isso. O Brasil, eu colocaria aqui a questão do governo do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, na realidade, dizem que por ele mesmo, ele apoiaria o lado da Alemanha na guerra, porque ele era muito tendencioso ao fascismo, mas os Estados Unidos pressionou muito o Brasil, disse que iria invadir o Brasil caso não tivesse apoio. Além do Getúlio Vargas, você pode colocar aqui, por exemplo, apoio aos Estados Unidos, mas como eu já coloquei acima, eu não colocaria. E a questão agora é que, rapidamente aqui, quando você bate o olho, você já tem uma noção rápida da Segunda Guerra. E você vai perceber depois que quando você tem as informações organizadas assim, fica muito mais fácil para o seu cérebro memorizar. E você pode criar um conteúdo para isso, independentemente de qual matéria você está estudando. Se o professor te passa, você anota a informação no meio e começa a descrever as informações principais em ramos. Eu poderia colocar aqui mais 2 ramos, um para cima e outro para baixo. Talvez se tivesse mais alguma outra informação que eu considerasse relevante para a Segunda Guerra. E a grande vantagem disso daqui é exatamente a questão de ficar mais prazeroso estudar. Você vai gostar mais quando você tiver as informações dessa forma, quando você souber fazer, e vai ficar mais fácil para você memorizar. Então, é basicamente isso, é simples de fazer, é uma forma que você vai conseguir estudar menos e você vai ter mais resultado. Eu espero que você tenha gostado dos mapas mentais. Eu tenho certeza que somente os mapas mentais já podem ser o que vai fazer a diferença na sua aprovação. E eu falo isso porque funcionou para mim, funcionou para muita gente que eu ensinei e eu espero que você tenha gostado. Agora, eu te falei também no segundo vídeo que nesse vídeo aqui eu iria responder as dúvidas mais comuns, as dúvidas que a gente mais recebe. E normalmente elas são muito parecidas. Eu reuni as 3 dúvidas mais comuns que são sempre em relação ao curso Segredos do Enem e eu vou responder aqui elas para você agora. Então vamos lá. A primeira dúvida mais comum é o que é o Segredos do Enem, porque é um nome muito sugestivo. Da onde que saiu esse nome Segredos do Enem? Eu, quando passei no vestibular, eu tinha feito várias coisas que eu não aprendi na escola, eu não aprendi no cursinho e que realmente me fizeram estudar menos e aprender mais. E pensando assim, como ninguém nunca me ensinou, eu falei, pô, isso daqui eu vou chamar de segredo. E como é um nome bacana, acabou surgindo aí o nome do curso, Segredos do Enem. Mas o curso, ele é na verdade dividido em 3 pilares. Tem o pilar da produtividade, que eu considero que esse pilar do segredo, a questão de você estudar menos e aprender mais, são formas como que você acabou de aprender aí dos mapas mentais e existem várias outras aí que a gente compartilha no curso. O segundo pilar é o pilar da disciplina, que é a questão de você estudar o tempo que você quiser. Tem muita gente que tem dificuldade na questão de não conseguir estudar.
se a pessoa conseguisse tirar 10 horas por dia para estudar, ela seria aprovada no vestibular, mas aquilo é uma dificuldade tão grande que ela não consegue. Então aqui a gente tem métodos de disciplina para que você estude, independentemente de quantas horas você quiser, você consiga estudar. E o terceiro pilar, que é um pilar fundamental, é o pilar do conteúdo. A gente busca trazer aqui o melhor conteúdo possível. Por exemplo, vários cursinhos eles têm altas taxas de aprovação no vestibular porque tem os melhores professores. Então é exatamente isso que a gente busca trazer aqui para você no curso. E eu falo a gente porque tem, por exemplo, aí outras pessoas por trás do curso, os cadernos de estudo, que é uma coisa especial que a gente tem no curso, que não fui eu que desenvolvi, foi a Nina, você assistiu com ela a entrevista no segundo vídeo, com esse caderno, estudando através desses cadernos. Ela foi primeiro colocada em medicina na PUC, então são coisas que a gente busca trazer para que você se diferencie da sua concorrência. Então são esses 3 pilares, é através disso que a gente constitui o curso Segredos do Enem. A segunda dúvida muito comum que eu recebo é a questão de como funciona o horário, como que eu estudo, são vídeos. Então, o horário aqui é totalmente flexível, você não precisa separar um horário por dia para estudar, porque é tudo gravado, então você assiste na hora que for melhor para você. É até o que eu considero ser uma das grandes vantagens de estudar online, porque você consegue estudar no horário que você está mais produtivo, sabe? Se você de manhã não gosta muito de estudar, se de manhã você é sonolento, você separa o horário da noite, seu horário melhor para você estudar. E o contrário também vale. Então, uma das coisas que é uma das grandes vantagens de você estudar online. E a terceira pergunta mais comum que eu recebo é a questão de como funciona para me inscrever, isso daí é mensal, é o ano inteiro. Então, no final do vídeo, além de revelar para você o que guarda aquela porta, eu vou te passar como que você faz, mas é um acesso único, é um acesso que você tem até o Enem, é um sistema bem bacana que a gente tem aqui, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas agora, outra coisa também que as pessoas me perguntam qual o resultado das pessoas que já se inscreveram no curso. Eu te passei algumas dessas coisas no vídeo 1 e no vídeo 2, mas agora eu queria entrar dentro do curso, te mostrar como funciona o curso para você entender melhor, para você realmente descobrir o que é o curso e te mostrar alguns comentários que as pessoas deixam dentro do curso, porque lá todo vídeo a gente tem a opção de comentar para você dar o seu feedback, mostrar o que você está achando para a gente saber se precisa melhorar, se está bom, o que a gente pode fazer para ir além. Então vamos lá agora para dentro da tela do meu computador, para dentro do curso Segredos do Enem. Bom, então o que eu vou fazer aqui agora é entrar dentro aqui do curso para te mostrar o que é o curso e o que as pessoas estão falando a respeito. Para isso, o que eu fiz foi entrar na página inicial do site, segredosdoenem.com.br, e aí eu fui lá em cima na parte de acesso para alunos, eu caí aqui nessa parte, eu já tenho aqui o meu login salvo, eu vou clicar aqui em iniciar a sessão e já vai abrir o curso. Aqui tem o primeiro vídeo, que é um vídeo de introdução ao curso, onde que eu te falo o que você precisa fazer para ter o melhor aproveitamento possível aqui dentro do curso. É um vídeo muito importante. Tem aqui os 7 passos para elevar seu desempenho no Enem, que é como se fosse uma introdução ao curso. E nesses 7 passos aí, é claro, são 7 vídeos. E aí já tem o curso, Segredos do Enem. Temos aqui o curso extensivo, que clicando aqui você vai para essa parte aqui de baixo. Temos a parte de redação. Tem o Guia do Sucesso no Enem, que é onde eu dou algumas coisas importantes para você ter uma boa nota no Enem. Tem a parte de motivação, o módulo final é onde eu dou um recado para quem já tiver assistido boa parte do curso. Na realidade é praticamente impossível você acabar o curso, porque a gente está sempre com novos conteúdos. Mas é importante também assistir esse módulo final, é um recado bacana. Temos aqui a parte do método, que é a parte de produtividade, que é onde a gente busca te colocar na maior produtividade possível. Sabe aquela pessoa que estuda muito pouco, mas consegue ter ótimas notas? Então, é aí que a gente ensina como você vai fazer isso. O que você precisa saber para o Enem. Aqui nesse o que você precisa saber para o Enem, a gente dá algumas... eu analiso as provas do Enem mostrando o que você precisa estudar. Tem os resumos de estudos, tem os vídeos de estudos de todas as matérias. Temos aqui a parte de aumentar a sua autodisciplina, aumentar a sua produtividade. Temos os cadernos de estudo, aqueles que eu falei da Nina, entrevistas, a gente busca fazer entrevistas com os melhores colocados no Enem, coloca aqui no curso, ajuda bastante. Temos aqui as ferramentas, onde eu dou algumas ferramentas que podem te ajudar, por exemplo,
tem uma ferramenta para você não gastar tempo com o Facebook, algumas coisas desse tipo que vão te ajudar. Temos aqui as provas de todas as edições do Enem. Então, a gente busca reunir aqui todo o conteúdo que você precisa para ter sucesso no Enem. Agora, o que eu queria fazer é entrar aqui dentro de alguns vídeos do curso e te mostrar o que as pessoas estão falando a respeito. Então, vamos lá. Esse aqui é aquele curso que eu te falei de introdução. Fala aqui de propósito. E aí os comentários, por exemplo, da Amanda dizendo: excelente, Lucas. Da Islane dizendo: nossa, é só o início, estou gostando muito. Ela está dizendo que o sonho dela é ser médica e ela quer ver a mãe dela feliz. O Isaías dizendo que a aula foi excelente, boas dicas. A Érica dizendo que gostou. A Caroline dizendo que começou a assistir do último, mas esse foi o que mais motivou. A Letícia dizendo que gostou. O Alvinho dizendo que tá show. O Augusto dizendo que gostou. A Raiz dizendo que foi motivante. O Michael dizendo bastante legal. Perguntando se o acesso ao site é permanente. Bem, o acesso ao site é permanente sim, eu respondi aí pra ele. Ele tem acesso tranquilo até o Enem. O Rob dizendo que é tudo verdade. A Beatriz dizendo que foi sensacional. O Bruno dizendo que é muito bom, vale a pena. Então, a Rose dizendo que foi muito bom, gostou. Então, comentários excelentes que me deixam muito assim, empolgados a estar trazendo o melhor conteúdo possível aqui para o curso. Nesse segundo vídeo, por exemplo, o Elkman, esse comentário aí muito bom, dizendo que você é o cara. O Alexandre dizendo muito obrigado. O Leandro dizendo que pensar em nada é complicado. Ele falou isso porque nesse vídeo eu ensino como você pode ter mais foco para estudar. E um dos conceitos que eu ensino aí é você pensar em nada para ser mais focado. É uma coisa complicada, mas eu ensino como que você pode fazer nesse vídeo. A Laísa dizendo que foi muito bom. A Eloá dizendo muito bom, Neymar. Ou Lucas, você lembra o Neymar? Tô curtindo as aulas. Meu apelido no ensino médio, quando eu tinha um cabelo maior, era até Neymar, na verdade. Eu respondi isso para ela. O Bruno dizendo que foi top. A Juraci dizendo que está gostando da aula, mas para facilitar deveria ter um botão de próxima aula. A gente aceita todas as sugestões e essa daí é uma sugestão que a gente está implementando. Provavelmente quando você participar do curso a gente já vai ter isso tudo pronto. Por exemplo, o Kevin dizendo que gostou muito, o Rafael dizendo que está gostando bastante do curso e agradece por estar dividindo esse conhecimento. E você pode ver que realmente o povo está gostando bastante do curso. E isso me deixa muito empolgado para continuar trazendo o melhor conteúdo possível para você. Bom, eu espero que você tenha gostado dos depoimentos. Eu, quando leio esses depoimentos, o que as pessoas estão falando, as pessoas já participam aqui do curso Segredos do Enem, eu diria que até emocionado, porque é a prova de que o trabalho que a gente faz está fazendo a diferença na vida dessas pessoas e acho que nada tem como deixar mais feliz. Então agora eu queria te contar como que você vai fazer, eu já estou aqui com a porta na mão, como que você vai fazer para se inscrever aqui no curso do Segredos do Enem, como funciona. Bem, mas antes disso eu queria te falar um pouco de quando eu criei o Segredos do Enem, o que eu pensei como eu faria para essa questão de como se inscrever no curso. E o que eu pensei a respeito foi duas coisas. O cursinho que eu estava e a escola que eu estava. O cursinho que eu estava, por exemplo, era um ano inteiro. A escola também era um ano inteiro, mas eram valores muito caros. A escola, por exemplo, era 10 mil reais que eu pagava de escola por ano. Fora as apostilas, o meu cursinho era 5 mil reais. Ainda tinha as apostilas que também não eram muito baratas. E eu nunca quis, porque sempre quando eu pensei nessa questão da escola e do cursinho, eu sabia que muita gente não podia estar ali porque não tinha dinheiro, a questão da renda. E eu sempre me senti, eu diria, meio que até revoltado com essa questão, porque é uma grande injustiça, sabe? Simplesmente para a pessoa não nascer em uma família com uma condição bacana, a pessoa não tem acesso a várias coisas na vida dela. E eu acho que estudo é uma coisa que você deve ter um estudo de qualidade garantido. E exatamente por isso eu pensei em fazer o curso Segredos do Enem, uma coisa que as pessoas, independentemente da questão de renda, de classe social, pudessem ter acesso. Então, exatamente por isso, você vai ter aqui um valor muito bacana. Mas antes de falar do valor, eu queria te passar também uma condição que a gente tem aqui, que muita gente nem acredita que a gente faz essa condição, mas ela é verdade. Se você não tiver sucesso no vestibular, se você não alcançar o seu objetivo, você pode entrar em contato com a gente depois do resultado do vestibular, que a gente devolve todo o valor que você investiu no curso. E muita gente diz que a gente é louco de fazer essa condição, mas a verdade é que quando você tem uma coisa que faz a diferença na sua vida, você simplesmente esquece do valor que você
deu em troca daquilo. Aquele valor fica uma coisa muito pequena quando você atinge o seu sonho por causa disso. Então vamos lá, eu vou abrir aqui agora a porta e vou te falar de qual vai ser o valor para você se inscrever no Segredos do Enem. Eu tenho certeza que você vai ficar surpreendido. Então vamos lá, vou abrir aqui a porta. Vocês já estão vendo aí que atrás aqui da porta que tinha é o link de inscrição no Segredos do Enem. Espero que vocês ainda estejam me vendo bacana aí no vídeo. E a questão é que o valor aqui ele não é R$5.000, ele não é R$10.000. O valor para você ter o que eu considero que é até melhor que você tenha uma escola e um cursinho é de apenas R$97. E você vai ter essa condição garantida, pelo menos pelos próximos 7 dias, que é o prazo que a gente dá se você está assistindo esse terceiro vídeo. E a gente faz isso porque a gente dá um suporte personalizado para as pessoas que participam aqui do curso. E eu não quero que a gente diminua a qualidade por ter muitos alunos. Então é exatamente por isso que o número de vagas aqui ele é restrito. Então você tem agora aí, aqui, só clicar no link, você fazendo aí a inscrição no curso aqui em cartão, você pode parcelar em até 10 vezes, vai sair muito barato por mês, acho que cerca de R$11 por mês, 10 e pouco na verdade, e você recebe o seu acesso imediatamente, assim que você fizer a inscrição, o acesso já vai chegar na sua caixa de e-mail. Se você quiser fazer no boleto no próximo dia útil, vai chegar provavelmente às 9 da manhã na sua caixa de e-mail o seu acesso. E aí você vai estar aqui comigo e com a minha equipe durante todo o ano. A gente vai estar junto, tentando aí te dar o melhor conteúdo possível, a melhor produtividade possível e a melhor disciplina possível nesse ano para que você consiga o seu sonho de ser aprovado no Enem. Então é isso, eu vou te aguardar agora dentro do curso. Qualquer coisa você pode deixar nos comentários, eu vou ter o maior prazer de estar te respondendo. Foi realmente um enorme prazer ter você aqui conosco nesses 3 vídeos. Se você está assistindo até aqui, eu tenho certeza que você está super empolgado com esses vídeos, com o conteúdo que a gente trouxe para você. E eu fico muito feliz de ter te ajudado. Então é isso, eu te aguardo agora clicando aqui nesse botão dentro do curso. Muito obrigado e até a próxima!